Olá, gente, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso Seminário Internacional Inovação, Pesquisa e Práticas Disruptivas em Informação. A universidade, a pesquisa e o ensino pós-pandemia. Lembrando que essa é uma atividade realizada pelo Núcleo de Pesquisa, Observatório de Pesquisas Aplicadas ao Jornalismo e Ensino, OPAGE, pelo Núcleo de Pesquisa e Extensão Informação, Comunicação e Memória, o Núcleo Info, e com o apoio dos programas de pós-graduação, o Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação, Profinit UFT, o Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Saúde, o PEPEX, e também a Rede Internacional de Pesquisadores sobre Bolonha, Rede Rebol. Então, sejam todos bem-vindos a mais uma programação, e nossa programação hoje ela é um pouco mais curta, um pouco mais breve. Nós vamos tratar um pouquinho aqui de questões relacionadas à produção do conhecimento e ao lançamento de livros com algumas produções importantes que retratam, que refletem aí a nossa preocupação com a produção de ciência. Nós vamos começar a nossa conversa convidando aí para a mesa o professor Aron Batista, que é da Efeito 7, da Unicinos. Boa noite, Aron, seja bem-vindo às nossas atividades aí da noite. Tudo bom, professor Gilson? Obrigado aí, boa noite, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade. Ontem estivemos juntos, hoje não foi possível durante a tarde, mas agora à noite estamos aqui para apresentar o lançamento, né? Lançamento do que está sendo produzido, né? É uma coisa importante, às vezes a gente esquece que a ciência ela avança muito nisso, nas conexões que a gente faz com vários parceiros. Então, você que está iniciando as atividades, está começando a aprender, a desenvolver o que vem a ser, de fato, a ciência, deve ficar muito atento nisso. Há coisas que são construídas individualmente e há coisas que são construídas em grandes grupos. A ciência, ela avança nesse sentido. Ela pode ser individual? Pode, mas ela não avança tanto quanto ela ultrapassando as barreiras e criando outras oportunidades. É o que a gente vai ver nessa mesa de agora à noite. A gente vai apresentar alguns livros que foram lançados. Eles são gratuitos, o acesso é livre, né? Então, os livros produzidos pelo Núcleo Observatório de Pesquisas Aplicadas ao Jornalismo e Ensino, OPAGE, são todos em acesso aberto. A gente acredita fortemente nessa ideia e nós disponibilizamos para a comunidade em geral material gratuito, para que as pessoas possam ler, possam aprofundar. Então, nós vamos partilhar também vários links aqui de produções que são feitas aí para você e para todos aqueles envolvidos na produção do conhecimento, tá? Lembrando que o acesso para você que vai apenas acompanhar essa transmissão é via o YouTube da UFT, tá? Por um acidente, o link inicial estava equivocadamente conduzindo você para outro ambiente. Então, volta para o ambiente da UFT, que é lá que você deve se conectar, caso você não seja palestrante, tá? Então, nós vamos passar agora a palavra para o professor Aron Batista, que está aí coordenando uma pesquisa muito legal, é um parceiro nosso, e que vai apresentar aqui uma parceria que está sendo construída a três mãos, né? Orquestrada aí pelo professor Aron, com a presença de pesquisadores aqui do OPAGE e com presença de pesquisadores lá do CELS-PP, que nós conhecemos a apresentação ontem à tarde da professora Sandrina, né? Então, a palavra é sua, Aron. Obrigado novamente, Gilson. E é muito interessante o que você falou dessa questão de parcerias. E aí a gente costuma dizer que sozinho, né, a gente vai mais rápido, mas em grupo a gente vai mais longe. E aí eu acho que essa proposta aqui demonstra exatamente isso, essa possibilidade de ir mais longe através dessa parceria. Então, na verdade, além de ser três mãos, já tem um tempo, acredito que uns 3 anos, que a gente vem conversando, eu e o Gilson, com possibilidades aí de projetos, tanto no âmbito de publicação, quanto de inovação, quanto de outras frentes que a gente pensa em desenvolver e está em processo. Mas esse livro, essa publicação é fruto disso.
É um primeiro que está saindo, já está no forno aí os outros dois, mas aí eu quero compartilhar com vocês o que a gente está lançando oficialmente hoje aqui na programação. A tela está compartilhada? Já pode... Opa, legal. Então, compartilhar com vocês. Deixa eu ver se eu diminuo aqui a tela. Eu não sei porque ela não está... Mas está aparecendo aí, né? No Assim, formato. tranquilo, dá para a gente ver, Aaron. Dá, né? Então, o que está lançando hoje é essa primeira obra, Estratégia de Comunicação e Inovação Digital, Estudos e Pesquisas. Então, como o Justo comentou, Celso PP, de Porto, Portugal, e junto com a editora da UFT, em parceria com a F87, uma editora também que eu faço parte, a OPAGE, e envolvendo a organização, eu, a Sandrina, a professora Sandrina, de Portugal, do Politécnico de Porto, e o professor Gilson, da UFT. Como o professor Gilson comentou, projetos tanto de publicação quanto de inovação, de tecnologia, são feitos em parceria. Então, inicialmente eu poderia fazer esse projeto sozinho, poderia articular com outros pesquisadores, mas eu achei interessante articular com outros projetos de pesquisa, outras frentes de pesquisa, inclusive uma coisa que eu aprendi com o Gilson, no período que eu tive aí fazendo um mestrado na UFT, essas parcerias com outros países, tanto Espanha, Portugal, Estados Unidos e por aí vai. Então, eles gostam, eles respeitam os brasileiros, eles querem, né, fazer pesquisa junto com a gente, que acreditam também no nosso potencial. Então, através de contatos, através de parcerias com o Politécnico de Porto, através da professora Sandrina, nós articulamos produzir inicialmente uma obra, que acabou nascendo aí 3 obras, né? É que nem filho, quando foi ver lá, não era só um, é trigêmeos, né? Então, acabou nascendo aí 3, e em breve aí nós estaremos lançando os outros 2. E também não só esses 3, né, inicialmente, pretendemos lançar aí no próximo semestre outros, e quem sabe aí, você que está ouvindo a gente, em algum momento, pode ser que a sua pesquisa, o seu projeto pode ser um capítulo de um livro no futuro dessa coletânea que a gente pretende dar continuidade. E aí, falando para vocês um pouco do conteúdo das pesquisas, são pesquisas de programas de pós-graduação, tanto de nível de mestrado e de doutorado, pesquisas em 3 programas. O programa de pós-graduação, inicialmente aqui, né, que nós articulamos, o programa de pós-graduação da UPPG-Com, da UFT, assim como o programa de marketing digital da Politécnica de Porto, e o programa de inovação, propriedade intelectual e transferência de tecnologia para a inovação da UFT. Então, através desses programas, nós articulamos os projetos de pesquisas e estamos aqui apresentando hoje, eu vou apresentar alguns capítulos. São 7 pesquisas de vários pesquisadores, e aí eu vou apresentar o primeiro, que é a convergência entre gamificação e a comunicação digital. De minha autoria, foi um projeto, esse capítulo aqui, vou chamar assim, faz parte do meu projeto de pesquisa de mestrado, onde eu fiz um estudo de gamificação, estratégia de conteúdo, através de um game, né, do Cartola FC. Então, eu apresento aqui especificamente um recorte falando um pouco qual é a ligação entre gamificação e comunicação digital. O segundo capítulo do livro é a geração de engagement no YouTube através de storytelling, no caso da Nike, realizado em parceria com os professores e pesquisadores Freitas Santos,
Leonor Valente e Sandrina Teixeira, do Politécnico de Porto, onde eles vão apresentar a publicidade em formato de storytelling e como estratégia de marketing digital para, através de análise e comentários de pesquisas realizadas por publicações de internautas no YouTube, e analisando alguns anúncios da marca Nike. Então, esse estudo foi para compreender o impacto do storytelling no engajamento do consumidor e qual era a importância desse engajamento na relação entre marcas profissionais de marketing digitais e plataformas digitais. Então, um estudo interessante, uma pesquisa realizada através de pesquisadores de Portugal, que é muito interessante para aqueles profissionais que queiram estudar publicidade, principalmente storytelling, que é um tema que está bastante em evidência atualmente. Outro estudo é microinfluenciadores digitais no Instagram, um estudo exploratório, pelos pesquisadores, o professor Freitas Santos, a Inês Perdigão e a Sandrina Teixeira, que vem falar sobre o marketing de influência, que é uma grande tendência do marketing digital, onde esses micro-influenciadores eles vêm ganhando relevância nos últimos anos, e não é à toa aí que muitos de nós seguimos influencers, né, em Instagram e outras redes sociais, como poderíamos dizer aí, e até comecei a fazer um estudo, quem sabe vai ser um próximo capítulo aí, estudar o caso da Juliette, né, do Big Brother, a explosão, o fenômeno de seguidores em redes sociais. Então, esse estudo é muito relevante para quem quer conhecer mais como funciona esse processo de micro-influenciadores digitais no Instagram. E como é que eles estabelecem relações com as marcas, as agências e os seus seguidores. Como é que eles fazem? Quem acompanha aqui, né, a Juliette, que é um caso de influenciadora aí, que é muito famosa atualmente aí por causa do Big Brother, como é que ela está fazendo essa gestão, né, entre marcas que ela é patrocinada, as agências que levam e articulam contratos, e os seguidores, os seus seguidores aí, chamado carinhosamente por ela de cactos, né? Então, falando da quarta pesquisa, canais de comunicação digital, um estudo exploratório também desenvolvido por pesquisadores de Portugal, que vem pelo pesquisador Renata Filipa Pereira Pego e Pedro Bruno Mendonça da Silva. Então, eles vão mostrar aí no capítulo deles, a sua pesquisa, o uso de tecnologias digitais e como são indispensáveis na vida atuais de qualquer empresa. Então, como esses canais, como é que as empresas se relacionam através de canais digitais com os seus stakeholders, né? Então, com o público de interesse. E aí os pesquisadores, nesse capítulo específico, eles vão trazer um diagnóstico da utilização de um canal digital por uma empresa portuguesa e qual foi o impacto da performance de venda desse canal para essa marca especificamente. Então, eles vão apresentar o resultado dessas estratégias dessa empresa portuguesa em diversos canais digitais e qual foi o impacto na performance de vendas. O que trabalho é de uma colega doutoranda da Unicinos, a Marichelle Vieira, e ela vem apresentar uma discussão teórica a respeito da possibilidade e características de revistas online, inserida em um cenário de convergência midiática. Ela traz reflexões sobre a mudança do fazer jornalismo pelo mercado editorial, aliado a essas possibilidades de tecnologia com a convergência midiática e a utilização de estratégias que tenham uma melhor experiência de leitura com a multimídia. Então,
é um trabalho também super interessante, uma pesquisa super relevante, para quem também quer conhecer essa parte do jornalismo, através de convergência midiática, de revistas online. Então, é uma pesquisa super interessante que a gente está apresentando também nessa obra, nesse livro. Outro trabalho, em parceria aí com o professor Gilson, como ele comentou aí, de um orientando dele, inclusive. Então, é sobre jogos digitais e gênero. É um trabalho do mestrando Fernando Turíbio de Moura e juntamente com o professor Gilson Porto. Então, o trabalho ele vem trazer uma discussão sobre o preconceito gerado em torno do público feminino game, em especial, né, o protagonismo feminino. E aí, o que é que ele vem abordar? A questão de personagens femininas, como elas são vistas dentro de jogos virtuais. Então, é uma temática super relevante, já que jogos eletrônicos eles exercem uma grande influência na atualidade, principalmente uma faixa etária de jovens, onde ele vem trazer uma temática interessante, a questão de estudos de gênero e um panorama geral, né, da dominância masculina no ambiente game. Então, um debate interessante, uma pesquisa relevante e que, como nós comentamos ali no início, pode ser que influencie e contribua para uma pesquisa que você vai desenvolver, seja no âmbito da graduação, do mestrado, quem sabe, do doutorado. E, por fim, um trabalho também de um colega lá da Unicinos, do programa de doutorado em comunicação, o estudo sobre o Facebook como espaço para o desenvolvimento de universos informacionais. Argentino em Curitiba, é um trabalho fruto da dissertação de mestrado do doutorando Paulo Henrique Semic, que traz uma reflexão sobre as dinâmicas interativas em serviço de rede social e como que elas fazem, e como essas fazem com a sociabilidade e como elas foram construídas de elementos identitários em comunidades de Facebook. Então, na pesquisa, ele verificou, o Paulo, a existência de um processo de legitimação do grupo de Facebook argentino em Curitiba, né, oficial, como um ambiente informacional. Então, como vocês puderam observar, é uma obra que tem trabalhos diversificados, como projetos de pesquisa, que trazem resultados super relevantes, não só do âmbito do mercado brasileiro, como do mercado português. Então, não é uma interligação, não são estudos individuais que pesquisaram esses dois países, são estudos, alguns estudos de Portugal, alguns estudos do Brasil, de várias regiões, como Santa Maria, Curitiba, Palmas, Porto. Então, além de ser um estudo em vários continentes, né, em dois países, também em várias regiões do Brasil, um estudo onde nós estamos apresentando aí uma proposta de estudos, de estratégias de comunicação e inovação digital. E aí a gente já antecipa que a gente está lançando também outras duas obras, que é Marketing Digital, Estudos e Pesquisas, e um outro, Estratégias de Comunicação, de Educação, Estudos e Pesquisas. Então, nós vamos trabalhar em 3 áreas com estudos. Estudos de comunicação e inovação digital, marketing digital, inovação e tecnologias. Educação, inovação e tecnologias. Então, quem sabe aí no futuro você não vai contribuir com um estudo, uma pesquisa, seja no âmbito da graduação, mestrado, doutorado, e fazer parte desse projeto nosso. Então, basicamente era isso. Não sei se o pessoal tem alguma pergunta aí, Gilson. Ou dúvidas. Em breve aí, o professor Gilson vai disponibilizar o link, acredito aí, até na semana que vem, né, Gilson? Você vai disponibilizar no site do OPAG ou da editora o link dessa obra aí que vai estar disponível. O livro, como o Aron
falou, ele vai ser disponibilizado no site, no link da Eduft, né, da editora da universidade, gratuito. Ele é por meio do nosso selo editorial do Opage. Então, é uma parceria que nós fizemos, Opage, junto com o CELS-PP, o lançamento dessa versão aí que sai internacional, né? Sai com a marca aqui da UFT, da Eduft, do selo Opage, juntamente com o selo do CELS-PP e do Instituto Politécnico do Porto, né? Então, para nós é uma grande satisfação de poder construir esse trabalho de forma coletiva, e aquilo que eu falei anteriormente com o Aron, né? Não se avança na ciência isoladamente, você constrói coletivamente. Tem uma pergunta aqui, Aron. A Leila Braga Silva, ela diz, excelente projeto. Sobre as redes sociais, sua pesquisa mostra o potencial educativo dessas redes? Ah, legal, a sua pesquisa aqui. Inclusive, eu estava conversando anteriormente aqui, antes de entrar no ao vivo aqui com o Gilson, sobre exatamente isso. Esses projetos, especificamente, não, mas existem pesquisas que a gente já está articulando para o projeto, o livro especificamente de educação, tecnologias e inovação. Então, nesses, especificamente, aqui a gente está trabalhando mais uma comunicação, mais do campo da comunicação e estratégia de inovação digital. Esses, especificamente, não, mas existem outros projetos que a gente está desenvolvendo, inclusive relacionado com games, para educação, redes sociais, entender um pouco também desse processo de pandemia, né? Como é que está sendo aí a dinâmica do ensino. E só para acrescentar, Leila, obrigado aí pela pergunta. Então, esse projeto especificamente não, mas existem outros projetos que a gente vai lançar aqui, sim. Mas é interessante, Gilson, que são conversas que nós tivemos anteriormente, né? Que a nossa proposta é sair do campo a parede das paredes da universidade, né? A nossa pesquisa não pode ficar só na biblioteca ou só no arquivo guardado. E aí a ideia é transpor, né, a universidade para a sociedade, a comunidade, o mercado, profissionais, pessoas que se interessem por esses temas. Então, a ideia da publicação também tem esse viés de levar o conhecimento acessível para todos, né? A Leila até comenta, né? Atualmente estamos usando muitas redes com esse fim, mas falta mesmo comprovação de eficácia e alcance efetivo dessa ação. Essa é uma coisa complexa, né, Leila? Porque a gente fala muito sobre eficácia porque pensa na questão da mensuração dos resultados. Mas, efetivamente, como é que as pessoas se sentem ao interagir com jogos, com a tecnologia, né? Porque há outro nível de mensuração que não é só apenas aquilo que nós fazemos por meio de provas, de avaliações, né, Aron? A gente tem uma outra relação com a tecnologia também. Inclusive, né, foi comentado ontem, hein, os professores comentaram muito dessa questão, né, do à distância, nós estamos distantes fisicamente, e essas tecnologias, elas aproximam, né? Hoje, você usa WhatsApp, você usa Twitter, né, para mandar um trabalho, para receber, você abre através de dispositivos móveis, mas é super interessante, Leila. É um trabalho aí até que me chamou a atenção de repente, identificar, né, como é que estão, essas relações, essas micro-relações, vamos chamar assim, fazendo uma analogia àquele trabalho especificamente do Paulo sobre micro-relações em ambientes, né, como Facebook, em comunidades. Legal, bom questionamento aí para a gente pensar. Lembrando que o material que agora está sendo lançado, esse primeiro livro, ele na verdade são 3, né? O Aron começou falando a respeito disso, nós temos 2 outras coletâneas que vão ser disponibilizadas também nas próximas semanas. Então, nessa parceria inicial entre Selo Opage, Duft e CELS-PP, Instituto Politécnico do Porto, são 3 livros inicialmente, mas com a previsão de talvez ampliar para mais 3 aí no segundo semestre, né?
Essa é a nossa aposta aí. E desde já agradecemos muito a interação com o professor Aron. Ô, Gilson, também te agradeço aí pela oportunidade. Eu lembro que, só para vocês entenderem também, vocês que conhecem o Gilson sabem que ele é dinâmico, tá envolvido em vários projetos. E eu lembro que ele fez um lançamento de um evento do Opage, na época que eu estava, acho que foi em 2017, 2016, se eu não me engano. E aí, na ocasião, ele me falou: pô, vamos fazer um projeto juntos e tal, vamos publicar um livro, organizar. E a gente ficou ali no bate-papo, ou seja, aí praticamente 4, 5 anos depois, a gente está aqui oficialmente lançando um projeto aí em parceria. Então, as parcerias, às vezes, elas não nascem do dia para a noite, né? É um processo. Eu lembro que eu conheci o Gilson lá na Ubra, logo em 2007, 2008, ou seja, então quanto tempo passou aí, né, Gilson? E agora Sim, que está a gente efetivar as parcerias. Então, você que está agora começando a sua trajetória universitária, não se estresse, você tem muito tempo para construir parcerias de pesquisa, fazer publicação. Por exemplo, nós vamos daqui a pouco escutar o lançamento de um outro livro, que vai ser conduzido a apresentação pelo professor Leandro e alguns autores. Vocês vão ver outras estratégias de como é que foi construída as parcerias, e isso é o que é legal dentro da academia. A gente consegue construir diversas dinâmicas com a interação entre pesquisadores. E isso diz uma coisa muito importante para você, que está iniciando a sua carreira aí de pesquisador também. Você não precisa fazer isso sozinho, você constrói redes de interação, e a gente incentiva muito isso, a interação entre os parceiros, né, Aron? Sim, sim. E como essa possibilidade, né, como a Leila comentou ali, de redes sociais, como essa possibilidade de internet, redes sociais, possibilita também alcance, né, de poder entrar em contato com pesquisadores de Portugal, de uma outra instituição. Hoje eu estou em Foz do Iguaçu e estou fazendo um doutorado lá em Porto Alegre, São Leopoldo, na Unicinos. Tenho colegas que estão em Curitiba, na Bahia, em Recife, e tenho contato aqui direto com o professor Gilson, com a Sandrina, que está em Portugal. Então, é uma rede de pessoas que estão em vários locais e que nós conseguimos aqui dialogar, articular, pensar, desenvolver projetos e caminhar, né, juntos. Eu queria agradecer bastante a presença do professor Aron, ele agora nos deixa para outras atividades, né, Aron? Isso, Agora também eu vou tomar aula. Pessoal, fica à vontade, que eu sei que agora você vai ter que entrar numa sala de aula também e desenvolver atividades, né? Não, tranquilo, então, Gilson, obrigado aí, te agradeço aí pela oportunidade também de estar juntos, e sei que é só o primeiro passo aí de vários projetos que nós vamos desenvolver juntos aí. Perfeito, então. Obrigado, Aron, um abraço. Obrigado, boa noite. E obrigado também aos parceiros portugueses que não puderam estar aqui por conta do fuso horário, né? Lá a diferença são de 4 horas, então lá já é quase madrugada, e o pessoal não consegue conectar tão tarde aí, mas mandaram um forte abraço a todos que estão participando do lançamento do livro também. Obrigado, Aron. Um abraço aí. Tchau. Bem, a nossa programação prossegue agora. Nós vamos convidar aqui para a sala o professor Leandro Garcia. Boa noite, Leandro. Seja bem-vindo. Boa noite, professor Gilson. Eu agradeço muito aí a possibilidade de poder fazer a apresentação do nosso livro. Perfeito. Na sala aqui nós temos outros colegas. Você já quer que eu deixe todos eles visíveis? A Elaine, o professor Alvino e a Tatiana estão aqui. Sim, seria bom. Professor Gilson, como eu faço para mostrar a minha apresentação? É no compartilhar? No compartilhar. A minha sugestão para você, ela está em formato que PDF ou PowerPoint? PowerPoint. Mas eu estou usando 2 telas. Não, então perfeito. Pode ser o PowerPoint mesmo, sem problema, tá? Basta compartilhar, aí você vai lá, pode ser a opção compartilhar janela ou guia do Chrome, que você achar mais fácil aí para você. Eu dou boas-vindas agora à professora Elaine Alves, seja bem-vinda, Elaine. Também convido aqui para compor o professor Alvino Moser. Boa noite, professor Alvino, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite. E também a professora Tatiana Martins. Boa noite, Tatiana.
Boa noite. O Jeremias não está? Parece Acho que não. que não conseguiu. Ele se conectou mais cedo e caiu a conexão dele. Jeremias, se você conseguir se conectar, tenta outro e-mail se tiver com algum problema na conexão, ok? A minha apresentação ela está aparecendo, professor Gilson? Eu não consigo ver. Eu vou incluir agora aqui na transmissão, tá? Ixi, não está legal, né? Sabe o que você pode fazer, Leandro? Converte para PDF e abre como guia do Chrome, por favor. Certo. Mas agora ela normalizou aqui. Ela normalizou. Talvez ela apareça... Eu vou colocar novamente aqui para verificar. Tá. Normalizou do nada. Do nada. Tecnologias, né? Tecnologias. Eu vou estar na sala, eu vou sair de visualização de vocês, mas eu estou aqui caso vocês precisem, e eu deixo a palavra agora com você, tá, Leandro? Para você coordenar as atividades. Assim que a professora Elane retornar, eu coloco ela na sala. Tá bem, eu agradeço, professor. Boa apresentação. Bom, boa noite a todos, né? Aos nossos convidados aqui, que são coautores e organizadores do livro, e também a todos que estão nos assistindo, né, podendo fazer suas colocações no chat. Eu vou, então, iniciar aqui a apresentação do livro que nós produzimos em conjunto, e depois que eu tiver minha fala, né, eu vou abrir a fala, então, para os vários coautores que nós convidamos aí a participar dessa apresentação. O livro que nós produzimos e queremos apresentar, né, tem por título Possibilidades de Aprendizagem e Mediações do Ensino com o Uso das Tecnologias Digitais. Desafios Contemporâneos. Eu, né, professor Leandro Guimarães Garcia, e também Tatiana Costa Martins, que também está aqui comigo, somos os organizadores, né, desse material. O professor Alvino Moser, que está conosco também, é um coautor, que participou de vários capítulos do livro também, foi de grande ajuda aí para a gente. Logo abaixo, vocês vão notar que tem um link de acesso, né? Então, esse livro já se encontra, tá? É um PDF gratuito, que se encontra na plataforma da UFT. E aí vocês têm esse link de acesso, eu não sei como faz para colocar no chat, mas esse livro, então, ele pode ser, por exemplo, acessado agora no site da UFT e baixado nesse exato momento através do site da UFT. Aqui eu estou mostrando, né, a capa, né, do livro. Na verdade, são 2 volumes. Então, aqui é a capa do volume 1 e aqui é a capa do volume 2. E nós tentamos construir os capítulos, né, de maneira interconectada. Então, por isso é que na capa eles estão conectados. E cada capítulo aqui é representado na forma de uma figura, né, que os capítulos do volume 1, as figuras estão coloridas. E os do volume 2, né, as figuras estão em preto e branco. E aqui na capa do volume 2 é o inverso. Então, a obra foi produzida, né, editada, né, e distribuída pela editora da UFT. É uma obra gratuita. E a gente vai fazer uma rápida apresentação aqui para que todos que estão comparecendo possam falar, né? Então, primeira coisa, né, do que se trata o livro? Então, esse livro, na verdade, é um fruto, tá, de uma certa insatisfação que eu tive, né, junto com outros escritores, no momento de avaliar vários trabalhos na pós-graduação, onde as pessoas faziam uso de tecnologias. Mas as pessoas faziam uso de tecnologias, muitas vezes, fazendo apenas uma imitação do que elas faziam, né, no ensino presencial, passando isso, às vezes, para o ensino online, ou passando isso para outras tecnologias de maneira que eu não considerava muito adequada. Muitas vezes ser uma base mais sólida, né, que direcionasse o uso dessas tecnologias.
O que se quer atingir com esse livro? Então, a ideia é trazer esse conhecimento para o grupo de professores e de gestores, de modo a incentivar, semear, né, discussões e questionamentos sobre a utilização das tecnologias digitais de informação e comunicação nas escolas. Então, a nossa ideia, né, se der tudo muito certo, é que esse livro possa ser utilizado como bibliografia básica em cursos de pedagogia ou cursos de licenciatura, e também pós-graduações, e, na pior das hipóteses, que ele possa, pelo menos, ser utilizado como bibliografia complementar nesses cursos, e que também esses livros eles possam auxiliar as pessoas que já são graduadas, né, que são professores, a ter uma visão mais ampla, né, sobre o uso da tecnologia. Por que dividir o livro em 2 volumes? O livro acabou ficando grande, e o volume 1 do livro ele trata, tá, de bases teóricas que poderiam auxiliar em muito, né, na utilização de qualquer tecnologia. O volume 2, ele já trata das tecnologias em si. Então, ele é um livro, um volume mais aplicado, né, falando mais das tecnologias em si. Eu vou rapidamente apresentar o sumário do livro para depois passar a palavra para alguns autores, porque senão também fica muito enfadonho. Né, então, o volume 1 trata, né, da tecnofilia versus tecnofobia, o uso de tecnologias no ensino, né, a tentação do juvenismo, pedagogia do anzol, como ensinar os jovens digitais, geração Sapiens, né, os celulares nas mãos dos Sapiens, reflexões sobre o futuro da escola, teorias da aprendizagem e o uso das tecnologias de informação e comunicação. Aqui a gente tem alguns autores que são conhecidos, como Skinner, Carl Rogers, Gagné, Gardner, né, Bandura. Teorias da aprendizagem e os de TICs, parte 2, trazendo outros autores, né, como Piaget, Vallon, Vygotsky, Dewey, Papert, Ausubel. A epistemologia da complexidade, a docência e a ciência na era da indústria 4.0, trazendo o conceito de epistemologia da complexidade, das evoluções educacionais, de competências, né, do aprendente, do docente, né, na era da indústria 4.0. Um outro capítulo falando sobre educação e tecnologias, falando um pouco sobre pedagogia, andragogia, eutagogia, conectivismo. E o último capítulo do volume 1, ele trata, né, da educação na contemporaneidade, né, falando de metodologias ativas, como, por exemplo, a aprendizagem híbrida, aprendizagem baseada em casos, avaliação por pares e autoavaliação, portfólio, aprendizagem baseada em investigação, aula reversa, né, problematização. Então, com isso, a gente finaliza aí todos os capítulos do volume 1. No volume 2, né, a gente começa com a discussão sobre o que é literacia digital e como utilizar, né, a literacia digital no planejamento. O que é design instrucional? Capítulo 2, a literacia digital e a curadoria de conteúdos, né, associado à avaliação. Capítulo 3, o que é e-learning? O que é AVA? O que são redes de aprendizagem? O que são comunidades virtuais de aprendizagem? Né? Eu vou até aproveitar uma pergunta que foi feita mais cedo pela Leila Braga Silva. Essa pergunta não foi feita para nós, né? Foi feita para o autor do primeiro livro, questionando sobre a questão do Paulo Freire e comunidades virtuais de aprendizagem e comunidades de prática. No capítulo 1 do volume 2 do livro, a gente tem lá uma seção sobre Paulo Freire e comunidades de prática. Então, a pergunta não foi direcionada para a gente, mas a gente tem uma seção no capítulo 1 do volume 2 que fala exatamente sobre Paulo Freire e comunidades de prática. Ainda no volume 2, né, nós discorremos sobre sistemas tutoriais inteligentes, sistemas de hipermídia adaptativa, o ludocentrismo, né, relacionado aí à gamificação, aprendizagem baseada em games,
uso de jogos, né, para aprendizagem, jogos educacionais. O capítulo 6 trata da robótica na perspectiva pedagógica. O capítulo 7 trata do uso de simuladores, laboratórios remotos e tradicionais. E o capítulo 8 trata das tecnologias da realidade, como realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista, vantagens e limitações dessas tecnologias e aplicações dessas tecnologias de realidade no ensino. Então, esse é o último capítulo aí do volume 2. Né? Então, eu queria fazer essa apresentação, se fosse possível. Eu gostaria de colocar o link no chat, mas eu não sei fazer, né, para vocês poderem o livro. Já Pode está. Falar. Leandro, já está lá disponível. O link? Isso, eu já incluí o link lá. O professor Gilson colocou o link aqui, ele colocou acesso aos livros gratuitos, né? Isso. Então, por esses links, vocês conseguem baixar os livros, tá? Eles são gratuitos no site da UFT. Agora, eu gostaria de abrir a palavra, tá, para o professor Moser fazer algumas considerações. Depois a gente passa para a professora Elaine e depois para a professora Tatiana. E se vocês tiverem perguntas, vocês podem ir colocando no chat, que a gente vai respondendo aí à medida que os autores forem falando, né? Professor Moser, a palavra é do senhor. Boa noite, professor Leandro, boa noite, professora Tatiane, professor Martins estão aí, colaboradores e organizadoras, obrigado pela honra do convite. Eu escrevi algumas coisas nesse livro, sobretudo no volume 1, a respeito exatamente, primeiro, do chamado Homo sapiens, né, dos jovens milênios, não são mais agora geração Y, geração Z, mas de milênios, que são os jovens de hoje, que não são os alunos que nós fomos. Então, nesses artigos, saliento a importância de conhecer bem como é que os jovens digitais, ou neto, ou milênios, eles aprendem. Porque o grande problema dessa juventude atual é a questão da atenção. Aliás, tem um artigo publicado numa revista da própria UFT sobre uma revisão bibliográfica sobre a atenção dos multitaskers, né? Então, quer dizer, o grande problema da dificuldade de manter a atenção concentrada por longo tempo. Calculo-se em minutos, não, isso é muito, não vem ao caso. Então, o grande problema que eu quero salientar é que, se nós não conhecermos os alunos, nós não estaremos, digamos, em condições de dialogar com eles, porque o ensino não é mais agora broadcasting, isso é de o professor fala, o aluno ouve. Não, hoje em dia, nós temos que dizer que o ensino ele é, digamos, dialogado. O professor é acompanhante da aprendizagem do aluno. Como disse o professor Marcel Lebrun, que é o professor que foi da Associação Internacional de Educação em Mídias Educacionais na Europa, né? É da Universidade Católica de Louvaina. Então, o grande problema é que nós somos acompanhantes dos alunos. Em segundo lugar, nós não devemos usar as tecnologias para fazer a mesma coisa que fazíamos com outra coisa. Por exemplo, o exemplo que eu dou num livro de 2007 é querer você apagar o quadro de giz com uma vassoura elétrica, né? Ou um aspirador, né? Bem diferente. Então, as tecnologias também impõem um certo modo de serem usadas. E numa das questões que eu tratei também é sobre a questão da questão da aprendizagem individualizada, a aula reversa, que é, digamos, a única coisa nova que talvez eu apresente nesse livro, que não é conhecido de muita gente. A aula reversa é uma experiência feita na Universidade de Lille, já tem hoje 5 ou 6 anos, por Jean-Charles Caillet. O professor Jean-Charles Caillet é médico, ele é
diretor de inovação da Universidade Católica de Lille, também um dos coordenadores do chamado ADCODE, Ateliê de Co-Design e Inovação, que tem 3 prédios, um prédio de 1.500 metros quadrados, que se situa numa cidadezinha ao lado de Lille, que é Los, e outro em Vauban, e outras salas também, que tem 60 metros quadrados, então, em que os alunos aprendem a trabalhar em equipes. Então, quando o aluno entra na Universidade de Lille, a engenharia, sobretudo, ele nos mostrou, eles passam 3 semanas nesses ADCODE, nesses ateliês de co-design e inovação, para aprender a trabalhar em grupo. E são seguidos por professores. Quando fui lá, por exemplo, em 2016, em maio, havia 29 empresários novos que estavam estudando criatividade, em imersão de 3 dias, e 20 docentes que os acompanhavam no seu trabalho. Portanto, o que é aula reversa? A aula invertida é quando você, aluno, trabalha em casa, estuda em casa e depois dá aula os exercícios. Ou, a aula reversa, tem um artigo do Marcelo Lebrun, no blog dele, que tem 4 tempos, não vou explicar aqui agora o que é. A aula reversa é contrária quando o aluno é professor e o professor é aluno. Então, as aulas do professor Jean-Charles Caillet em Lille são aulas abertas. Isso significa que ele tem 40 e poucos alunos e tem 80, 60 ou 100 que assistem à aula, que vêm de Paris, vêm também da Bélgica, vêm de Compiègne, dos arredores, que vêm assistir a experiência que ele faz no curso de Biologia Molecular. Então, ele divide os alunos em equipes, baseando-se na experiência da Copa do Mundo, né? Quer dizer, o primeiro são 6 grupos, então, por exemplo, primeiro tem um grupo, o segundo, o terceiro e quarto, depois indo embora. De modo que um fique sempre com depois vem ao contrário, né? Para que não haja todos os bons de um lado só e os ruins do outro lado, que seja uma equipe, digamos, homogênea entre si. E eles expõem no quadro de giz, os quadros que são rotativos, eles expõem, digamos, o resumo da disciplina tal, e são corrigidos pelos colegas. O professor vai atendendo. E aí o professor faz perguntas para eles esclarecerem o que tem que aprender. Portanto, é uma experiência que eu fiz também no curso de mestrado aqui da Universidade Federal do Centro Universitário Internacional Uninter, há uns 3, 4 anos atrás. Tinha poucos alunos, mas, de qualquer maneira, eles gostaram muito da experiência. Na primeira, nós tínhamos 3 horas de aula, na 1h30 primeira, eles davam a aula e nós assistíamos, 2 professores, e depois, ao contrário, nós dávamos outras aulas. Então, eles escolhiam o assunto, você apenas dá o assunto e não indica nenhuma bibliografia. Quer dizer, em termos assim de gíria, diria, está aqui o assunto e virem-se. Então, eles vão procurar na internet, vão procurar nos livros, até livros apareceram, dicionários e companhia, então vão estudar o assunto e, às vezes, trazem até problemas, temas ou conhecimentos que o professor não conhece. E, terminada a aula, o aluno passa exercício ao professor, que depois, então, ele tem que apresentar a solução e comentar com ele. Eles vão comentar a resposta que eles dão. E sempre que há aula, existe um aviso geral para todo mundo poder assistir, porque é uma aula aberta, portanto, não é fechada. Evidentemente, esse método de zero não é para todas as aulas, porque senão aquela questão que acontece quando as coisas são muito repetitivas, elas cansam. Uma outra coisa que eu escrevi também a respeito da pedagogia é a respeito da pedagogia do anzol, do juvenismo, que são, digamos, temas de que trata o filósofo mediático Luc Ferry, que foi ministro da Educação da França de 2002
a 2004, no governo de Jacques Chirac, e ele, depois que escreveu uma carta sobre o analfabetismo, o alietismo dos franceses, porque cometia muitos erros na escrita, ele foi simplesmente execrado, o livro queimado em praça livre, praticamente não conseguia emprego em lugar nenhum, perdeu o emprego que tinha, e aí um dia foi chamado para uma entrevista e nunca mais saiu, então, da televisão e da rádio. Tem vários livros, tem no Brasil várias vezes, então, aprender a ser, aprender a viver, aprender a viver dos mitos, assim por diante. Ele tem a Revolução do Amor e muitos outros livros. Então, o que fala? O que é o juvenismo? É sempre como que se o professor na universidade fosse uma criança eterna. Tem considerado como pessoas autônomas, capazes de aprenderem por si. E a pedagogia do Anzol é como se fosse jogar uma isca para ele poder aprender. Porque ele diz que não é o interesse que vai levar o aluno a se esforçar. É ao contrário, é o esforço que produz o interesse. Isso está explicado no livro também. Então, essas são, digamos, algumas indicações que há nesse livro. A caracterização clássica dos milênios, dos jovens sapiens, multitarefa, assim por diante, como é conhecido, e então fica aí apenas o que a literatura que me era acessível no momento, poder colocar no livro, junto com os colegas. Muito bem, professor Leandro. Professor Moser, eu agradeço muito, tá, a explanação do senhor, né, sobre a parte autoral do senhor no livro, né, e a presença do senhor também. Eu vou passar agora a palavra para a professora Elaine, e depois para o Jeremias. Eu quero que a Tatiana seja a última, né, porque ela também é organizadora. Professora Elaine, se a senhora puder falar brevemente, porque nós temos apenas 8 minutos. Porque eu também queria que o Jeremias falasse, a Tatiana também. Boa noite a todos. Eu vou ser bem breve. Embora eu tenha autoria aí em apenas um artigo sozinha, né, e os outros 2 foi compartilhada com os colegas, eu vou me ater ao capítulo que eu escrevi sozinha, até para ser mais breve. Então, o capítulo que eu trabalhei foi sobre a tecnofobia, né, e a tecnolatria, que é os 2 extremos aí que nós observamos hoje em dia, né? O pavor da tecnologia, por um lado, e aqueles que acham que a tecnologia vai salvar aí toda a humanidade. E interessante que eu escrevi o capítulo antes de toda essa pandemia, né? Já tem um tempo, né, Leandro? Foi, acho que 2019, e a gente não tinha ideia de todo o cenário que estaria hoje, e que nós podemos aí, a partir das reflexões, eu lendo de novo o capítulo, depois de tudo que aconteceu, a gente percebe, né, no cenário que há essa dicotomia até hoje, né, aliás, mais ainda hoje, aqueles que estão extremamente resistentes às tecnologias e aqueles que realmente acham que vai salvar. E o capítulo, para quem depois lê, vai perceber que eu trago ali algumas reflexões de, por exemplo, de outras tecnologias que foram criadas em determinados tempos, por exemplo, o livro, que sofreu também uma resistência, né, pelos teóricos na época, os grandes estudiosos achavam que o livro ia atrapalhar ali, cada pessoa que lesse o livro aquele livro impresso ia atrapalhar a compreensão, ia perder um pouco da oralidade, que o ensino era muito baseado na oralidade. Então, a prensa de Gutenberg trouxe aí uma mudança muito grande e houve resistência, né? Os livros eram até trancados em bibliotecas, em monastérios, porque era limitado a poucas pessoas. Então, eu imagino que essa mesma analogia à internet, ao computador, sempre houve resistência, mas como o livro se estendeu e está até hoje, mesmo depois da internet, eu creio que é um caminho sem volta, ainda mais agora com essa realidade que nós vivemos. Então, o capítulo ele vai trazer atenção ali, né, um retrospecto sobre a introdução de tecnologias na escola, que no início também houve resistência, né, a todo o processo da entrada dos computadores, e do quadro negro não houve resistência. Então, por que não houve resistência à entrada do quadro negro? Porque o quadro negro ele servia ali para reproduzir toda aquela
pedagogia tradicional, em que o professor era orador e fazia ali a sua aula e reproduzia no quadro para todos. Então, isso não atrapalhou. O mesmo aconteceu com o mimeógrafo, data show e outras tecnologias que também servem para reproduzir. Eu queria só deixar uma reflexão, que é como o professor Moser falou, muito interessante da gente tomar cuidado, né? De não, a nossa aula não ser só uma reprodução aqui na internet como está. Aqui é uma palestra, mas se for a nossa aula, a gente não pode deixar que seja apenas uma reprodução de tudo aquilo que a gente já fazia no presencial. Né? A importância de nós refletirmos. O livro ele traz mais 2 capítulos que eu trabalhei junto com o Leandro e outros colegas sobre a literacia digital. É um termo que não é muito conhecido no Brasil, mas ele trabalha aí, que é o que mais precisamos hoje, né? São habilidades e competências para nós compreendermos as notícias, as informações, de nós sabermos selecionar, interpretar, avaliar. E isso a gente precisa aprender primeiro, enquanto professores, né? Porque precisamos ajudar nossos estudantes. Né, eu assisti uma palestra à tarde muito interessante que o professor disse isso. Muitos alunos têm acesso à internet, mas eles não conseguem fazer aí um estudo organizado, eles precisam de ajuda para ter essas competências de literacia digital. Né? Então, esses 2 volumes, eu achei muito bom o trabalho final da produção, porque ele vai trazer todos os aspectos da literacia, desde o planejamento, que é muito importante, a curadoria de conteúdos, que é outro fator que agora o professor, nesse novo formato, precisa ser um curador, né? Uma pessoa que sabe selecionar o que tem de melhor em toda a rede para ajudar seus alunos. E a questão também da avaliação, que foi trabalhada muito bem pela nossa colega Karine Pinheiro. E é isso, eu convido aí todo mundo a ler o livro, porque está muito bom mesmo, o resultado ficou bem interessante, parabéns aí aos organizadores. Bom, eu vou passar a palavra agora rapidamente para o Jeremias, depois para a Tatiana, vocês têm 1 minuto cada. 1 minuto para o Jeremias, 1 minuto para a Tatiana, e acaba o nosso tempo. Boa noite a todos, novamente, boa noite a quem eu não vi ainda. Realmente a apresentação é disruptiva, né? Como o tema todo do seminário, né? Eu vou só atentar no seguinte detalhe: tivemos a honra de participar de alguns capítulos com grandes vultos que já estão aí à frente da nossa era. Eu só vou ressaltar que nesse livro você encontra, eu gostei, como a professora me falou, dessa divisão, onde você tem num volume a teoria e no outro volume a prática. Porque a gente sempre fica perguntando, nessa época disruptiva, eu ouvi você falar sobre isso, eu ouvi falar sobre escola sem parede e sala de aula sem divisão de tempo, nem de idade, mas como é que a gente faz? As perguntas sempre são essas. Como vamos fazer, como aplicar? Então, esse livro, ele traz essa vertente de práticas que foram realizadas, de experiências, que você pode pegar, ler a teoria em um volume e verificar como foi essa prática no outro volume, que eles são complexos em si, mas tecido em rede. E tem uma linguagem muito simples de entender. Foi bastante trabalhado nessa questão de deixar os pormenores esclarecidos nas suas notas de rodapés, tem muito esclarecimento lá, de termos tipo o que é aluno, o que é discente, o que é professor, o que é aprendente, de onde saíram essas ideias, de onde saiu essas metodologias, quais as pedagogias que nós temos. Então, nesse sentido, eu recomendo que esse livro, eu sou suspeito em falar, por fazer parte, mas realmente, se eu tivesse tido acesso a esse material na minha licenciatura, seria um profissional diferente hoje. É só isso. Obrigado, professor. Eu agradeço a fala de Jeremias. Tatiana, você tem 20 segundos. Tatiana, seu microfone está mudo. Você tem que clicar aí embaixo, do lado esquerdo inferior, lá para usar o microfone. Para mim está ativado. Tá me Agora ouvindo? está ativado.
Ah, então tá bom, é porque eu estou aqui em 2 telas também. Então, em 20 segundos, eu só posso pedir que vocês leiam. Estão me ouvindo? Tatiana, fala alguma coisa, se apesar de nosso tempo ter acabado, né? Fala alguma coisa a mais, e aí a gente deixa com o professor Gilson também, né? Porque talvez tenha já alguém. Não, Leandro, Então, pode esticar mais um pouquinho, não tem problema não. Pode colocar tá mais jóia. 10 ou 15 minutos aí, sem problema. Eu avisei para você no WhatsApp, tá? Ah, Pode tá ir. desculpa, eu não olhei, porque eu tô. Tá, olha agora. Professor Gilson, é o seguinte, o senhor deu asas a uma pedagoga que fala muito. Então, Eu se a também gente sou pedagoga, puder eu falo para ficar, danada. se a gente puder ficar até as 22 horas, eu acho ótimo. Aí nem tanto, mas a gente consegue mais uns 15, 20 minutos para vocês refletirem mais sobre o trabalho, sem problema nenhum. Então, eu trago a minha contribuição nessa noite no sentido assim da minha participação e da minha perspectiva discente, né, enquanto colaboradora nesse livro, né. O convite, a princípio, não foi para organizar as obras junto com o professor Leandro, mas foi algo que foi acontecendo, né? E só aconteceu por essa postura que ele também assumiu enquanto mediação nessa construção e nessa organização. Então, eu chamo a atenção porque o livro, desde o primeiro momento de construção, de organização, ele teve essa postura disruptiva no sentido de investimento no ser humano, né? Que eu penso que é a grande chave de tudo que a gente tem ouvido nesse seminário desde ontem, né? As tecnologias, enquanto ferramentas, elas vão ou não fazer parte da nossa vida conforme o significado que a gente for atribuir, conforme a relação que a gente for estabelecer com esse conhecimento, né? Conforme a apropriação que cada um de nós se dispor a ter frente às tecnologias e frente a todos os conceitos que são apresentados. Então, são 2 obras muito importantes, a meu ver, né? A gente acaba, com muita humildade, a gente acaba se imortalizando dessa forma, né? E acaba promovendo essa lembrança permanente de todos aqueles que se unem para a escrita dessas obras. Eu participei enquanto organizadora, junto com o professor Leandro, né? Quero deixar aqui o meu agradecimento a ele, foi um processo muito rico, né? Um processo onde nós dois tivemos aí a oportunidade de perceber os nossos antagonismos também, né? E eu penso que é isso que fez com que essa obra manifestasse esse desejo. O professor Leandro é uma pessoa bastante competente, muito atento aos detalhes, né? E a gente construiu tudo isso, penso eu, que com muito carinho. Eu acho muito engraçado, porque tanto ele quanto eu, nós temos uma postura um pouco formal, mas quando a obra saiu, nós enchemos o WhatsApp de carinhas. E eu falei, olha aí a nossa subjetividade extrapolando, né, todas as formalidades da academia. Então, foi um momento muito bacana. Participei enquanto organizadora e também em 2 capítulos, né, a epistemologia da complexidade, né, e também literacia digital, junto com a professora Elaine, e chama a atenção que em toda a obra, essa perspectiva docente e discente, ela é confrontada sobre qual que é a nossa posição frente ao conhecimento. Então, penso que, de fato, essa é uma postura mais importante, de nós nos apropriarmos enquanto sujeitos dessa epistemologia. Ler uma obra precisa ser uma escolha, né? Precisa ser a adoção de uma postura crítica. Então, a gente não precisa olhar para essas obras como um modelo, como algo que está pré-estabelecido, mas como algo que foi construído com muita competência e de forma colaborativa, e que a gente, ao ler essas obras, a gente realmente se aproprie desse conhecimento no sentido de compreendê-lo, de apreendê-lo e de transpor aquilo que está sendo proposto. Então, minha contribuição é essa. Caso alguém tenha alguma pergunta, a gente está à disposição. E eu gostaria muito que vocês pudessem compartilhar bastante esses 2 livros, né? Porque eu acredito que será de grande valia a quem se dispor a essa leitura. Eu agradeço, Tatiana, pelas palavras, tá? Agradeço também pela colaboração, tá? E aqui tem uma pergunta, né, da Cátia Oliveira,
A pandemia obrigou os professores a lidarem com a tecnologia a duras penas. Vocês acreditam que as mudanças de paradigma ocasionadas vieram para ficar ou voltaremos às aulas com quadro e giz? Eu vou passar a palavra para o professor Moser, para ele poder fazer uma resposta rápida. Depois, passar a palavra para o Jeremias, que também tem uma parte relacionada ao trabalho atual de mestrado dele. Professor Moser, se o senhor puder dar uma resposta, depois passar para o professor Jeremias. Evidentemente que a pandemia fez com que as pessoas usassem muitas plataformas novas. Há milhares de plataformas e bilhões de usuários. Mas, muitos professores, como salientou bem a professora Tatiana Martins, muitos professores estão usando as tecnologias do método antigo, broadcasting. Isto é, estão transformando em aulas magistrais disfarçadas em tecnologia. Não é isso que devia ser. Devia ser uma aula mais, digamos, mais dialogado, mais realmente acompanhante do aluno, para que o aluno aprendesse entre eles, e ele fosse apenas orientador, como foi aparecendo na palestra hoje à tarde do professor Sérgio Godinho, né, na escola dele. Então, acho que isso é muito importante, que não basta usar tecnologia, e também pode ser uma dialogada sem tecnologias, desde que você respeite a autonomia e o ritmo de cada aluno. Não sei se a professora Tatiana concorda comigo, professor Gilson Janese. Então, professor, eu concordo sim, e inclusive, durante todo o seminário, eu percebi falas, né, que se complementam e, às vezes, são repetidas vezes o mesmo tom com relação à posição do docente, a posição do orientador, do mediador, do tutor. Todas essas palavras foram utilizadas durante o seminário. O professor Pedro Demo, ele fala que a gente, às vezes, incorre num erro das metodologias ativas, que é, vamos dizer assim, o sucesso de hoje em dia. Todo mundo só fala em metodologias ativas, que não é inovação. Mas o cara faz um enfeite na aula, faz aquela brincadeira toda e pensa que está abafando. E falta isso que o senhor está falando. Falta isso que a Tatiana fala muito, que é da interação, do contato. O que as pessoas sentem falta... veja bem, nós somos criados, vou usar esse termo, numa tradição pessoal, numa tradição de estar presente, no ensino presencial. E agora, de repente, abruptamente, passamos a ser um ensino distante. Então, o que nós sentimos falta, na verdade, não é somente do conteúdo ou do ensino, sentimos falta da presença do professor. Mas nesse nosso diálogo, nesses 2 volumes, quem lê vai perceber que é possível no ensino híbrido, você suprir, estar presente, sem ter essa distância geográfica, mas é mais uma distância de presença social na mente. É como diz a palavra ensino, né? Ensino, no latim, ensinare, significa criar uma marca, colocar uma marca em alguém. Então, aquele que ensina, ele coloca a sua marca no aprendente. É isso que o docente ele tem que visualizar nessa aprendizagem do século XXI, que as tecnologias, elas vieram para melhorar, para facilitar, mas ele é essencial no uso delas. Obrigado, professor. Eu vou passar a palavra para a professora... ia passar para a professora Elaine fazer um comentário também relacionado à pergunta, que trata, né? Vocês acreditam que as mudanças de paradigma ocasionadas vieram para ficar ou voltaremos às aulas com quadro e giz? Então, eu concordo com os colegas, né, com a colocação dos colegas, e realmente estamos fazendo mais uso de tecnologias hoje. Pode ser que alguns professores estejam torcendo para que voltem a tudo a quadro e giz, mas eu, nas minhas leituras, creio que os próprios alunos, a gente tem uma experiência no curso EAD da UFT, nós não tínhamos encontros síncronos por webconferência, era no polo, né? Uma vez por mês, os alunos iam ao polo. Com os polos fechados, começamos a ter
encontros síncronos pela web. E a gente percebe que eles não querem que acabe. Eles querem que continue, mesmo quando já sinalizaram que aquele professor que está, né, por exemplo, demorando a fazer esses encontros ou não faz, está sendo cobrado. Então, eu penso que se o professor não se atualizar, né, com essa situação de uso das tecnologias, ele vai definitivamente ficar em déficit com os seus próprios alunos, porque a gente percebe que até o trabalho hoje, tudo é remoto e está sendo online. Como a gente vai preparar esses alunos para o mercado de trabalho se a gente não usa tecnologias para eles fazerem trabalhos colaborativos, em grupos, como o professor Moser colocou, né? Porque esse momento síncrono aqui é o da presença, que o Jeremias trouxe, a Tatiane. Mas e o trabalho colaborativo fora daqui, né? Fora desse horário? Então, a gente precisa trabalhar esses trabalhos em grupos com os alunos e equipes, usando as redes. Porque quando eles forem trabalhar, todas essas competências, que são as habilidades da literacia digital, vai ser cobrada dele. Então, nós, enquanto formadores, professores, precisamos ter essa consciência. Eu vou fazer uma pergunta aqui para... Só uma pequena observação, né? Até porque eu tive a felicidade de estar trazendo para dentro das nossas obras essa perspectiva da complexidade, né? Então, não em contraponto, mas assim, trazendo uma perspectiva diferenciada daquilo que a gente está debatendo também, é preciso que a gente se volte aos vários contextos, né? Então, quando ela pergunta, vamos utilizar o quadro e o giz, acho que a gente não pode colocar nem a tecnologia e nem os elementos analógicos como vilões nesse processo ou como redentores desse processo, né? A gente pode agregar e trabalhar em fundamentos, em princípios, né? Por exemplo, a gamificação, ela não ocorre somente no computador, né? E isso a gente vai perceber dentro da obra de uma forma bem didática. Então, existem contextos diferenciados. Se ao professor for necessária a utilização do quadro e do giz, que ele faça isso com muita propriedade, que ele faça isso com fundamentos que estimulem a criatividade, que ele use essa tecnologia analógica de uma forma crítica, de uma forma reflexiva, porque a gente não precisa depositar, né, na tecnologia toda a nossa esperança, né, pela reestruturação educacional, mas sim na nossa postura, na nossa praxis, na nossa reflexão enquanto prática docente. Então, só para trazer um outro ponto. Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta para a professora Tatiana, que tem relação com o trabalho dela de mestrado, da Sandra Gomes. Na opinião de vocês, qual a posição das instituições de ensino superior e os professores em relação a posturas de inovação, no que se refere a práticas institucionais e de ensino-aprendizagem? Professora Tatiana. Eu reforço a minha fala no sentido de nós nos compreendermos enquanto sujeitos, enquanto produtores dessa epistemologia, e olharmos para a nossa criança. Eu estou na educação infantil, né? Então estou muito próxima das leituras relacionadas à educação infantil, e veja que essa perspectiva de inovação, ela parte principalmente da minha concepção, de como eu lido com o meu conhecimento, né? Eu estou em um ensino, estou em um programa de ensino em ciências e saúde, né? Fui selecionada por um projeto que trabalhava com objetos de aprendizagem, com as tecnologias digitais, e atualmente eu pesquiso na área das infâncias. Então, por que eu estou falando isso? Porque uma postura de inovação, ela não vem de fora para dentro, né? E também a gente não precisa pensar que é uma prática solitária, né? Que o discente vai estar caminhando sozinho, mas ocupar esses espaços frente ao conhecimento. Morin trata isso de uma forma muito prazerosa, quando ele fala assim, em linhas gerais, tira o conhecimento lá daquela prateleira, né, ou lá tão distante que ele está de você, né, e traz para você, se apropria disso, reconstrói isso. Então, é possível, mas essa postura, ela começa dentro de cada sujeito que se dispõe à pesquisa.
Então, eu fico muito feliz em estar em um programa interdisciplinar e mais feliz ainda de estar produzindo um produto que vai contribuir com o meu município, com os docentes do meu município, do meu estado e, quem sabe, extrapolar esse território nosso Tocantins também, né? Jeremias, você quer complementar? Então, professor, colocando um ponto, como disse a Tatiana, essa pergunta que a Sandra fez, coincidentemente, eu fiz essa pergunta quase semelhante ao professor Pedro Dema, na oportunidade que tivemos sobre uma entrevista nesse sentido, de inovação. E eu fiz a pergunta no seguinte sentido: professor, essas inovações que o senhor tem falado tanto, que tem que ocorrer, ela deve começar no ensino superior ou na educação de base? Aonde começa primeiro? Aí ele falou nas duas. E aí ele explicou que, e é o que eu vou responder agora, você encontra muitas pessoas, muitos professores, como esses que estão aqui agora, como os que estão nos ouvindo, que têm essa vontade, que têm esse entendimento da inovação. Veja bem, não é dizer que o que nos constituiu até hoje que não serve. Não, não é isso que nós estamos falando. Agora, há pouco, teve um participante que citou o exemplo, até anotei o nome dele aqui, foi José Gomes, na apresentação da tarde. Ele falou assim: eu fui alfabetizado na palmatória e no caroço de milho. E aí eu comecei a sorrir, porque eu também passei por isso, pela palmatória na matemática. Entenda, veja bem, são práticas que nos constituem de que forma? Ou para aperfeiçoarmos, ou para, como diz, romper com isso, deixar para trás. Mas não é que toda vez que nós chegamos diante de algo que não está mais adequado àquela realidade, que aquilo não serve. Não, não é isso, não é isso que acontece. O que acontece é o seguinte: há sim uma necessidade. A minha resposta para a sua pergunta é: enquanto a educação não for uma política de Estado, e não de governo, essas mudanças que já ocorrem, tá, que já está ocorrendo, não vai estar tão perto de nós. É isso que responde a sua pergunta. Então, não é a questão de que o reitor, o diretor da escola, o professor não quer. Existe uma política, e essa política, enquanto a educação não for uma política de Estado, que independe de quem está, ela vai ter continuidade, dificilmente haverá essas mudanças disruptivas, abruptas. E de sociedade, né, Jeremias? De Estado, de sociedade, né? Gente, nós extrapolamos o tempo, né? Eu quero agradecer a participação de todos. Então, por ordem aqui de idade, né? O professor Alvino Moser, né? Primeiro, depois o Jeremias, por ordem de idade, depois a professora Elaine e depois a Tatiana. E por fim eu, é claro, né? Educado como sempre. Olha aí, professora Elaine. Eu achando que a gente estava ali, ó, par a par, o professor Leandro já me levou a outro patamar. Quero agradecer também ao professor Gilson, né, pela oportunidade. Quero agradecer também pela presença, né, de todos que ficaram até esse horário, né, para nos ouvir. As pessoas também que fizeram um download do livro, espero que seja aí de grande valia de verdade, né? E os nossos e-mails, tá, estão lá no livro. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer iniciativa de colaboração que queiram, vocês podem entrar em contato com qualquer um de nós. Todos os nossos e-mails estão lá no livro. Posso falar mais uma coisinha, professor? Queria até reforçar o quanto isso é importante, né? Porque às vezes a gente está concebendo esse filhinho tão querido, né? Professor Leandro já trabalha aí há 3 anos, eu estou há quase 2 anos acompanhando junto com os demais autores, e é muito importante que a gente tenha essa devolutiva. Então, ao ler a obra, estabeleça esse contato, porque eu penso que é o mais importante, né? A gente saber como que isso está sendo ressignificado por cada leitor. Leandro, travou aí?
Não, na verdade, já finalizei. Tá. Você... Eu pensei que você ia fazer alguma Porque remarca. vocês acharam que eu ia falar meia hora e eu falei 20 segundos. É porque você falou assim, ó, como boa pedagoga, eu vou falar um bocado. Eu já preparei, já sentei aqui na cadeira e falei, vamos lá. Sim, mas eu posso falar mais um pouquinho, se vocês quiserem. Bem, eu queria agradecer a todos vocês. Estava aguardando ela falar sobre Mohan, professor. Ah, tá. Então, para falar sobre Mohan, nós temos muita atividade ainda, muita conversa pela frente, né? Tem muito papo pela frente. Bem, eu queria agradecer muito a participação de todos. Amanhã nossa programação continua a partir das 14 horas. Nós teremos a nossa mesa final de encerramento do nosso seminário internacional em inovação, pesquisa e práticas disruptivas. Então, amanhã a mesa 3 vai abordar a questão da inovação em pesquisa e fomento, e a Universidade pós-pandemia. A gente vai ter a participação aí de colegas da FINEP, da Secretaria Nacional dos Direitos Autorais e Propriedade Intelectual, e também nós vamos ter o diretor do campus de Palmas e eleito agora o vice-reitor, para discutir um pouquinho essa questão do financiamento, né? Como é que a gente vai sobreviver aí no meio da pandemia, com os recursos cada vez mais minguantes. Então, a gente vai falar sobre fontes de financiamento e também como é que a gente sobrevive aí no meio dessa confusão toda. Então, eu queria agradecer muito aos colegas que aqui estiveram, tanto para o primeiro lançamento quanto a esse. Nós teríamos outros livros, obviamente, há muita coisa para ser lançada, mas nós convidamos alguns colegas para partilharem conosco e permitirem que você, que está aí nos acompanhando, nós estamos agora com 88 colegas conectados, eu sei que para nós isso é bastante, né? Normalmente, quando a gente lança um livro, vai alguns muito próximos e a gente fala para esses, então, nós temos aí 88 colegas, já tivemos no início um pouco mais de 140 conectados, então, com certeza, depois essa transmissão, que agora está ao vivo e que em breve vai se encerrar, vai ficar disponível e também vai reverberar aí muito com outras pessoas. Então, eu agradeço muito a participação de vocês, parabéns pelas produções, que venham outros livros, né? Só lembrando que a UFT, no momento, está com 2 editais abertos para novos autores, então temos aí, novamente, coletâneas para serem propostas, e temos também livros em 2 idiomas, né, na língua materna, no português, e em outro idioma, que pode ser o inglês, o espanhol, ou outra língua aí que esteja disponível também. Então, incentivamos os colegas a que tiverem interesse em participar, a fazer isso, né, participar aí dentro dessa produção do conhecimento. E só um detalhe, alguns estavam perguntando, os livros são impressos? Não, a UFT não trabalha mais com livros impressos, justamente porque o preço que hoje em dia um livro chegou é enormemente inviabilizante. Então, enquanto a gente conseguiu, ano passado, na editora, produzir 72 livros, se nós tivéssemos trabalhado com livros impressos, nós não teríamos conseguido publicar 5 livros impressos, para vocês terem uma ideia. Enquanto em formato digital a gente conseguiu fazer 72 com o mesmo recurso dos 5 impressos. É só para entender a lógica da coisa, como é caro a gente disponibilizar conhecimento, mesmo que seja gratuito, né? Se for impresso, você não vai ter orçamento tão fácil para isso. Então, parabéns a todos, obrigado aos autores que aqui estiveram, e obrigado a você que ficou conosco até agora. Até amanhã, às 14 horas, com a nossa terceira mesa do Seminário Internacional. Boa noite a todos, obrigado.